Graça e paz, estamos aqui mais uma vez nessa nossa sexta-feira na live Sem Amor, Sem Sentido, e decidimos então fazer um pouco mais cedo, às 19 horas, e vamos então aqui em alguns breves minutos pensar um pouquinho sobre o nosso assunto que a gente vem tratando nas lives aqui pelo Instagram nas sextas-feiras. Eu quero aqui deixar o meu boa noite, meu graça e paz aos amados que têm nos abençoado, têm participado, e eu quero dizer aqui que nós estamos aqui em Minas Gerais, Conselheiro Pena, Igreja Batista Central. Eu sou o pastor Amarildo. E nós temos falado nesses dias, dado uma palavra aqui baseada em 1 Coríntios capítulo 13. Eu gostaria de, antes de começar a palavra aqui, orar, né? É o que nos move, né? Oração. Então vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por esse tempo, por esse momento aqui, em que nós estamos na tua presença, a fim de ministrar essa palavra, e clamamos a ti para que o Senhor venha nos dar entendimento e venha nos ensinar nesses minutos que vamos passar aqui. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós temos falado aqui, nós temos tratado aqui a questão do sem amor, sem sentido, mas uma coisa que eu tenho deixado bem claro aqui e que nós temos passado durante esses dias, praticamente em todos os nossos encontros aqui, é que o Senhor tem nos chamado a atenção para algumas coisas muito interessantes com respeito à sua igreja, com respeito à obra de Deus. E nós estamos vendo um tempo onde tantas igrejas têm surgido, tanta doutrina, tanto tipo de ensinamento diferente. Mas não é de agora, né? Nós estamos há quanto tempo, né? Desde quando nós estamos vivendo as divisões na Igreja de Jesus? Um bom exemplo disso são as denominações cristãs, as denominações evangélicas, religiosas. E nós temos essa gama de denominações. E aí a gente começa a pensar que Cristo disse que estaria edificando a sua igreja, e esta igreja foi a que ele disse: olha, é sobre esta igreja que o Espírito Santo virá. É uma igreja só. E esse Espírito Santo, ele capacitaria a igreja com dons espirituais. E o apóstolo Paulo, ao ensinar sobre os dons espirituais, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: olha, eu quero mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Vocês podem procurar com zelo os melhores dons, sabendo que a igreja que Jesus edificou, ela se move pelos dons espirituais, não é? Há as mais diversas formas de desempenhar esses dons, os ministérios, as mais várias formas dos resultados ou das ações desses dons, que são as operações. E aí ele vai dizer isso e vai dizer que é um caminho a trilhar. Então o que eu tenho entendido aqui com você? Eu tenho entendido que os dons sendo as capacitações
dadas pelo Espírito Santo à igreja, mas que o caminho, uma vez cheios desses dons, o caminho a trilhar é o amor. Então o apóstolo Paulo começa a dizer que o amor que dá sentido. Versos aí de 1 a 3, ele vai dizer isso. Do capítulo 13 de 1 Coríntios. Então ele vai deixar claro aqui que o amor é que dá sentido. E aí, a partir daí, ele começa a dizer que o amor, ele diz aqui pelo menos duas coisas que o amor é. Ele fala que o amor é paciente, é benigno. E, continuando aqui, ele vai dizer que o amor, o que o amor não é. Interessante que ele diz que o amor não é invejoso. Foi o que nós falamos na última sexta-feira. E ele vai dizer que o amor não se vangloria. E eu fiquei aqui analisando isso aqui, pensando acerca dessa questão. E aí não tem como deixar de falar aqui a respeito dessa realidade que é a igreja. A igreja de Jesus. A igreja singular, única. A igreja que é uma só. Esta igreja que precisa caminhar em amor. Esta igreja que precisa entender que o amor é o caminho excelente, que o amor é que dá sentido ao que fazemos, ao que somos, que o amor ele se manifesta em paciência, em bondade, que o amor não se apresenta ou não se manifesta em inveja. E aqui também está dizendo que o amor ele não se vangloria. Isso é muito incrível, porque o que seria isso? Vanglória, uma glória vã, uma glória vazia, uma glória sem fundamento, uma glória indevida, uma glória sem sentido. E aí diz aqui que o amor não se vangloria. O que seria se vangloriar? É a pessoa que tem um conceito de si mesmo muito mais elevado do que realmente é. É um orgulho exacerbado. A vanglória tem a ver com a pessoa se auto-exaltar, se auto-elogiar. É a pessoa se qualificar de uma maneira como se fosse alguém extraordinário. E então a vanglória seria algo parecido com a pessoa se elevar sobre os seus irmãos. E é por isso que a palavra de Deus diz que o amor não se vangloria. Se a nossa vida está pautada, está trilhando esse caminho excelente na qualidade de igreja de Jesus, esses dias
Acho que eu falei isso na live de terça-feira no Facebook. Esses dias, enquanto eu caminhava da porta da minha sala para o meu portão, eu, ao olhar para os meus pés, para os meus passos, eu me lembrei de um tema de um livro que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? E naquela hora, eu senti que o Espírito Santo me fez inverter essa frase, inverter esse tema. E a pergunta que eu fiz para mim mesmo foi: nos passos de Jesus, o que eu faria? Nos passos de Jesus, o que você faria? Por que isso? Porque a realidade é que o seguidor aqui sou eu, não é Jesus. Então não é Jesus que faz alguma coisa em meus passos. Sou eu que tenho que pensar o que estou fazendo nos passos de Jesus. Porque quem sabe o caminho, quem caminha, quem dirige, quem guia, quem leva é Ele. Eu sigo os passos de Jesus. Pelo menos eu deveria seguir. E então esse pensamento começou a vir ao coração sobre a realidade do que é ser igreja, por exemplo. Nós estamos falando aqui de uma igreja única. Jesus disse em João 3, capítulo 3, versículo 16, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aí se você vai a 1 João, capítulo 3, versículo 16, vai estar escrito o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós. Também estamos falando na live de terça-feira sobre os uns aos outros. E acredito que foi tivemos a introdução chamada de regras de ouro, e depois o primeiro uns aos outros que nós falamos ali foi amai-vos uns aos outros. E aqui o Paulo está dizendo que os dons são importantes para o movimento da igreja. A organização do culto, como ele organizou a ceia do Senhor no capítulo 11, mas ele chega no capítulo 13 e ele diz que antes de falar do dom de línguas, ele começa a falar então que existe um caminho excelente, e o caminho excelente é o amor. Porque é o amor que dá sentido, por isso o tema sem amor, sem sentido. E aí ele vai dizer que o amor não se vangloria. Então, se nós vivemos em amor, baseado em amor, por que nós nos elevamos, ou nos autoelogiamos, ou nos autoexaltamos, quando nós fazemos algo por alguém? Então, quando fazemos por amor, nós não precisamos lançar sobre o rosto de ninguém aquilo que fizemos por ele, ou ficar o tempo todo dizendo para as pessoas o que eu fiz ou deixei de fazer para alguém. Jesus chegou a dizer que quando dessemos uma esmola a alguém, quando ajudássemos alguém, que não fizéssemos tocar a trombeta, porque isso é coisa que os gentios fazem, que os publicanos fazem, buscando a sua própria recompensa. Então acredito que se vangloriar seria uma forma de se autoelogiar de uma forma exagerada até. E a pergunta que precisamos realmente fazer é se estamos caminhando em amor. Porque o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. E daí por diante. Nós precisamos trabalhar essa questão, pensar como igreja, que esse amor, ele não está limitado a 4 paredes de um templo, de uma igreja local, ou dos limites de uma denominação religiosa.
Mas isso deve ser a igreja universal, a igreja única, a igreja de Jesus, a igreja que ele instituiu. E é interessante quando eu estava falando aqui a respeito de o que eu faria nos passos de Jesus. Então veio uma outra palavra, que é o fato que é o fato de nós seguirmos a Jesus. E o que é seguir a Jesus? Para que a gente possa seguir a Jesus, a gente precisa então saber por onde ele anda, saber o que ele anda fazendo, saber o que ele fez, o que ele faz, não é? Então gostaria aqui de pensar um pouquinho sobre isso. Inclusive eu vou aqui ter a alegria da participação do meu querido pastor José. É bom que vamos aprender um pouquinho mais. Acho que vai dar certo. Então a gente precisa trabalhar essa questão. E aí, graça e paz, meu amado. rapaz, você tá barboso, você tá bonitão. Você me pegou de surpresa, hein? É assim. Tinha que ter me avisado, uai. Mas eu vi aqui uma cena aqui, eu falei assim, eu vou chamar esse camarada. E aí, como você tá? Bem, graças a Deus. Fala para mim Cheguei aqui. Fala para mim desse caminho excelente aí. Uma bênção, não existe um outro caminho mais excelente do que esse. De poder viver esse amor de Deus. Quando o senhor estava falando, né, desse amor, esse é um amor que saiu do coração do Pai e ele veio para o coração do Filho, e agora ele sai do coração do Filho e ele deseja estar no nosso coração. Verdade. Com a mesma essência, sabe? Com o mesmo amor que o Pai nos amou, o Filho também nos amou. Quando o senhor falou de amar uns aos outros, nós temos condições de fazer isso porque Cristo Jesus, ele nos amou com o mesmo amor do Pai. E ele nos deu essa oportunidade de ter esse amor no nosso coração. Né? Esse amor que não requer algo em troca, que é um amor incondicional, né? Não existe uma condição para eu amar. Embora nós estamos vivendo nesse mundo, né, onde o amor, ele existe algumas condições, né? Enquanto me serve, enquanto eu estou bem, enquanto está tudo tranquilo, né? Enquanto eu estou agradando, né, do ambiente, do culto, da igreja, do irmão tal, do pastor, né? Enquanto tudo isso está tranquilo, eu estou ali, eu estou amando, né? Mas, a partir do momento em que surgir algo que não foi do meu agrado, esse amor ele deixa de existir. Então, assim, não é esse tipo de amor que o Senhor Jesus deseja que nós possamos ter, né? O amor que ele deseja que nós possamos amar é esse amor incondicional, onde não há a vanglória, né? Onde não há qualquer outro sentimento que venha tirar a qualidade desse amor. Então, que amor é esse? Esse é um amor, né, excelente, é um amor, eu esqueci o título, né? Mas é um amor que
Oi? Sem amor, sem sentido. Então, se não tiver esse amor, não tem sentido. Né? Não vai haver, de fato, esse amor. É interessante que falar de amor é um negócio tão bonito, às vezes parece tão fácil de falar, mas quando a gente começa a trazer essa questão para a vida diária, né, para essa questão do viver isso, aí é complicado. É como você estava falando agora há pouco, a ideia de pensar no que Jesus faria em meus passos, eu acho que é mais fácil de pensar o que eu faria nos passos dele. Né? Então, Verdade. essa questão, a igreja é a base para a igreja viver. Não tem outro caminho, não. É o caminho excelente, é o amor. E é interessante. Verdade. É interessante, pastor. Para quem não conhece, pastor José Ferreira Neto, Rondomino de Rondônia. Uma alegria tê-lo aqui. Amém. É um filhão do coração, um amor, um amado do nosso coração. Então, quando nós tratamos dessa questão do seguir a Cristo, né, do amar, não é? É tão, às vezes é tão fácil de falar isso. A grande questão aqui é viver. Não é? Verdade. A grande questão aqui é viver. E aí eu fico pensando o seguinte, há poucos dias atrás, eu falei sobre isso aqui. Quando a gente se trata de amor, e trata assim, como é que Jesus nos ensinou a amar? Quando alguém pergunta para ele, quando aqueles fariseus lá perguntam para ele qual é o grande mandamento, então a gente parou meio que ali, pastor. A gente meio que parou naquele ensinamento de Jesus, que ele falou assim, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que Jesus falou aquilo ali, até porque ele resumiu os 10 mandamentos, e ele trabalhou aquilo ali, até porque aquelas pessoas que estavam perguntando para ele eram pessoas que ainda não o seguiam, talvez, né? Ainda não tinha esse patamar de vida espiritual, de igreja dele, mas ele eleva essa questão do amor para um patamar muito alto depois. Porque amar o próximo como a nós mesmos já é extremamente complicado. Verdade. Não é? Qualquer um que está nos assistindo aqui, está nos vendo aqui, vai concordar com a gente. Não é fácil e talvez seja, talvez assim, chega no limiar do impossível amar o outro como a nós mesmos. Aí Jesus, ele depois ele fala o seguinte, ele vai dar um mandamento sobre amor e fala que é um novo mandamento. E aí o patamar já eleva demais. Eleva muito. Porque quando ele trata do novo mandamento, sobre essa questão do amor, hoje nós estamos falando aqui sobre o amor não se vangloria, que não se autoelogia, né? Não fica aqui me colocando num pedestal porque eu fiz alguma coisa por alguém, né? Ou porque eu sei amar, ou deixo de saber. Mas aí ele eleva esse negócio de amor com uma altura tão grande, só para a gente ter uma ideia, que não tem como amar da forma que ele ensinou, se não for coladinho com ele, se não for com ele, se não tiver ele. Ele fala o seguinte, verdade. Eu vou te dar um novo mandamento. O novo mandamento é que você ame um ao outro. Mas agora não é amar o outro como você ama a si mesmo. Porque às vezes você não ama nem a si mesmo. Verdade. Né? Eu gosto de pensar que nós, na nossa geração, a gente é de uma geração suicida, porque a gente sabe que hambúrguer e Coca-Cola mata e a gente continua comendo hambúrguer e tomando Coca-Cola. Verdade. Não é verdade? Então, assim, a gente amar o outro, a gente chama o outro na casa da gente e dá Coca-Cola para ele beber. Não é verdade? Porque a gente gosta também. Então, assim... Verdade. Aí Jesus fala assim, vocês vão amar um ao outro agora da mesma forma que eu vos amei.
que eu vos amei. Eita! O nível, o Aí nível de amor, ele é elevado. subiu demais. Porque primeiro ele falou o seguinte, ó, usa o modelo que você ama a si mesmo para amar o outro. Já é difícil. Já é difícil. E amar o outro exatamente igual eu amo a mim mesmo é muito complicado. E o apóstolo Paulo fala que o amor não se vangloria. Vangloriar é como se você amasse muito mais a você do que qualquer outra pessoa. Aí fala assim, ó, então você ama o outro como a si mesmo. Aí ele ensina um pouquinho mais e aí ele eleva isso para a sua igreja. Aí já não é mais para os fariseus, não é mais para todo mundo, não é mais para aqueles seguidores da lei. Porque aquele negócio lá foi o resumo da lei. Amar a Deus e amar o próximo, como a si mesmo. O Na resumo verdade, Jesus ele só relembrou aquilo que já estava na lei, né? lá no Êxodo. Isso, Então ele resume aquilo em dois versículos e basicamente numa palavra só que é o amor. Mas aí quando ele se volta para os seus discípulos, para a sua igreja, aí fala assim, o patamar de amor da igreja tem que ser um pouco maior, ou muito maior. E aí ele vai dizer assim, agora vocês não vão amar o outro como você ama a si mesmo. Porque agora o modelo não vai ser você. É quase assim, se você não ama você, isso é um problema seu. Agora você tem que amar o outro do mesmo jeito que eu te amo. e eu amo. Você não vai usar você como modelo, você vai para o próprio Jesus. Ele fala assim, você vai ter que amar o outro Verdade, da forma que eu vos amei. E aí quando a gente começa a verdade. pensar nisso e fala assim, não dá para vangloriar, não dá para ser menos do que isso. Né? Então, é muito complicado. Por isso que eu comecei falando aqui, que estamos vivendo um tempo, já não é de pouco tempo, que aquela igreja que o Senhor Jesus instituiu, ela foi, de certa forma, fragmentada em suas denominações, né, em suas placas, em seus endereços, né? Porque, na verdade, às vezes, na mesma cidade tem mais de uma igreja da mesma denominação e cada um por si, é a igreja dele e a minha igreja, né? Então, isso complica bastante quando a gente vai viver o amor, não é? Então, assim, a gente coloca na placa e ainda coloca assim um slogan para mostrar que a nossa é melhor do que a do outro. Né? É uma propaganda que a gente faz. Né? Então, assim, a gente tem essas ideias que estão completamente fora daquilo que Jesus instituiu. Né? E então, nesse caminho excelente e viver esse amor que não se vangloria, né? A partir do momento que eu falo que o que eu prego, o que eu sigo, ou o ambiente em que eu estou inserido como igreja local é melhor do que a do outro, eu estou me vangloriando, Vangloriando, né? exaltando, né? Exatamente. Então isso não está pautado nesse tipo de amor que a gente está ministrando aqui, não é? Exatamente. Mas é o nosso tempo, eu acredito que é a chance que Deus tem nos dado de nós aprendermos um pouquinho mais sobre essas coisas e pelo menos colocar aí Verdade, na discussão, né? verdade, verdade. Agora, pastor, já que a gente está falando de amor, eu acredito que a gente até falou nesses dias, né, sobre uma realidade que nós estamos vivendo. O que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, né? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, que o amor de muitos se esfriaria, né? Nós estamos falando sem amor, sem sentido, ou seja, o amor que as pessoas elas têm, de repente ainda não seja naquele nível que Jesus ele espera que nós possamos ter. De repente a gente não chegou lá ainda, né? E deveremos chegar, né? Só que nós estamos percebendo que esse amor
que ainda não chegou no nível que é necessário, ele está se esfriando. Ele está perdendo aí a sua essência, né? Ao invés da gente dar uma alavancada, né? Aproveitando aí o tempo, a oportunidade de vida, a oportunidade que o Senhor tem nos dado de ser uma igreja, né? De fazer parte da igreja dele. O amor, ele está perdendo aí a sua essência, perdendo aí toda essa potencialidade, né, que o amor de Deus ele tem, né, e quando ele atua na nossa vida, maravilhas acontecem, né, através de nós. Então, esse amor ele vai perdendo a sua essência e vai entrando aí essa frieza espiritual, né? No lugar do amor vai entrando essa frieza, vai entrando essa. Eu estava vendo hoje estudando hoje sobre isso, né? A gente vai se tornando insensível ao amor e automaticamente ao Espírito Santo do Senhor também, né? A palavra de Deus. Então, a grande pergunta que talvez a gente não saiba ainda como... A resposta a gente sabe, né? Mas de repente a gente não sabe ainda como trazer de volta, como chamar esse povo de volta para viver esse amor. Mas assim, o que fazer? Né? Essa é a pergunta. Como conduzir de volta esse amor? É Né? interessante, O desafio é grande, né? pastor Jário, que bênção. Obrigado por entrar aí e participar. Deixa eu falar com vocês, Zé. Na verdade, se a gente for analisar, por exemplo, as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, vendo isso como a cronologia da história da igreja durante os períodos, né, que Sim, os estudiosos mostram dessa maneira, você vai perceber que na primeira igreja, cheia de qualidades, cheia de virtudes, a única coisa que o Senhor reclama dela, se queixa dela, é que ela perdeu o primeiro amor. perdeu o primeiro amor. Aí, se você analisar, por exemplo, a Laodiceia, como a igreja do nosso tempo, o Senhor vai falar de mornidão. E aí eu aprendi um negócio muito interessante, que morno não é o frio esquentando, é o quente esfriando. Quente esfriando. Então, você falou do esfriamento. Sim, A porta a porta de início para a queda foi a perda do primeiro amor. exatamente. Perde-se o amor, logo automaticamente vai se esfriando. Não é? Aí a história se encerra na igreja de Laodiceia com Cristo do lado de fora da igreja. Que situação, hein? Porque ele é o próprio amor, Deus é amor. Se a Verdade. igreja perdeu o primeiro amor, significa dizer que ela perdeu Deus, que ela se afastou de Deus. Então a gente pode ter bons templos, uma boa reputação denominacional, pode ter as nossas vanglórias, mas quando se trata de ser igreja, esses dias eu falei uma coisa na igreja assim, o Salmo 150 diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Agora, um corpo esquartejado, com as suas partes separadas uma da outra, pode ter tudo que um corpo tem, mas não tem vida. Não tendo vida é porque não tem fôlego, e não tendo fôlego não pode louvar ao Senhor. E se a igreja está dividida, é porque tem parte, uma para cada lado.
E aí Verdade. termina a igreja de Laodiceia dizendo que ela está morna, que ela, é, ela causa nojo na boca de Jesus. E Jesus vai dizer assim, só para você ter uma ideia, nesse tempo, nesse período, eu já não estou mais dentro. Eu já não estou mais na igreja, eu estou do lado de fora, batendo na porta. E louvado seja o nome do Senhor que ele está na porta batendo. E ele diz assim, se alguém ouvir, ainda diz mais, não, não basta ouvir, você vai ter que abrir a porta, porque se não abrir eu não vou entrar, não vai bastar você ouvir. Verdade. Verdade. Então há um anseio de Jesus, há um desejo de Jesus para entrar e ter comunhão com a igreja de novo. Mas ele está do lado de fora batendo na porta. Isso é triste, por quê? Porque a igreja esqueceu o que é amor, esqueceu o que é comunhão, esqueceu o que é unidade, Verdade. não é? E a gente acabou se afastando desse negócio aqui que o apóstolo Paulo falou que é o caminho excelente e que a igreja pode ter todos os dons, todos os talentos, todo o conhecimento, todo o desprendimento, toda Mas se não tiver o amor, vontade, mas se não tiver amor não faz sentido, não é? Não faz verdade. sentido. Então, eu comecei a trabalhar essa sériezinha aqui no Instagram, dizendo que o amor, sem sentido, é basicamente o que está dizendo aí o verso 1 até o verso 3 de 1 Coríntios 13. Então, a pergunta que eu fiz foi, por que que faz sentido? Por que que o amor é que faz sentido? É porque ele é paciente, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não se vangloria. E aí nós vamos continuando aí. E acima de tudo, ele é incondicional, É isso aí. né? Incondicional. Então, Isso quer dizer que em relação ao meu relacionamento com Deus e com a igreja, com os meus irmãos, independe de como eu estou, porque de repente a mentalidade das pessoas ah, se eu não estou bem, eu preciso procurar ajuda, né? Mas quando tudo está bem, quando tudo tá tranquilo, a gente vai perdendo essa, essa, essa vontade, esse desejo, porque começa a entrar aí a vanglória, né? A gente começa a achar que a gente já não precisa mais buscar ao Senhor com tanta intensidade, né? Com, de fato, o amor no coração, porque está tudo tranquilo, pois né? E aí a gente tem uma outra realidade que é a influência que há no mundo, né? A maneira como o mundo vive, né? E as pessoas acabam deixando, permitindo que essa mentalidade mundana ela entre no nosso coração e isso faz com que a gente vá perdendo esse desejo, nessa essa vontade, e aí a gente começa a se vangloriar, né, a buscar para nós mesmos as nossas razões, né, tudo é o eu, né, e a gente começa a não ter tempo mais para o Senhor, né, uma coisa que eu sempre tenho dito, né, e que às vezes a gente não entende, ah, nós precisamos, quanto igreja, compreender que eu preciso ter um bom relacionamento com Deus, mas eu preciso ter um bom relacionamento também com a igreja, com o corpo de Cristo Jesus. Porque se eu não tiver um bom relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo, eu não terei um bom relacionamento com o Senhor também, né? Então, essa vanglória, ela vai levando aí para um caminho perigoso, né? E vai afastando mesmo as pessoas, né, do Senhor,
e da comunhão com a igreja, da unidade com a igreja, né? E aí a igreja ela entra num estado de enfermidade espiritual. Até porque a igreja mesmo tem até eu diria até um hábito, até um costume de dizer assim, toda honra e toda glória é do Senhor. E essa vanglória é como se nós auto nos gloriássemos, se é que a gente pode usar esse tipo de palavra. Uma glória vã, porque é uma glória que eu mesmo estou dando glória para mim. E a partir do momento que eu atribuo glórias a mim, é como se eu estivesse tocando na glória que não é minha. Não é? Verdade. Se eu estivesse tocando na glória que não é minha. E isso é igual você falou, é um caminho perigoso. É interessante que você falou aí que a gente, quando está tudo bem, a gente dá uma esquecida, assim, dá uma vangloriada, assim, acha que está tudo legal, mas a gente esquece que a palavra de Deus diz assim, aquele que cuida estar de pé, aquele que pensa estar de pé, Estar de pé, cuida para que não caia. Exatamente. Então, é essa a questão, né? A gente tem que analisar que a palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele não se aperfeiçoa na vanglória, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Né? Ou seja, é quando a gente reconhece que nós não somos aquilo que nós acharíamos que era. É por aí? É quando a gente se quebranta diante do Senhor. É quando a gente diz assim, Senhor, olha, eu preciso de Ti. Eu sempre... E a gente pode pensar lá no Velho Testamento, né? Segundo as Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se humilhar, primeiro passo é se humilhar. Ou seja, é reconhecer que somos fracos e que sozinhos não temos condições de continuar, de caminhar, né? E deixar, então, o agir de Deus acontecer em nossa vida. Acho que a gente tem que permitir que esse tempo que nós temos de relacionamento com Deus nos ensine isso, nos ensine a ter esse tipo de entendimento. Né? Eu gosto de pensar que Paulo, ele andou também por alguns níveis de relacionamento com Deus, e talvez seja por isso que ele tinha tanta coisa para ensinar e para escrever. Ele, quando começa a carreira dele no Evangelho, ele diz que ele era o menor entre os apóstolos. Então ele estava sendo humilde, mas ainda estava se colocando em meio à elite, em meio ao alto clero, à chefia. Verdade. Ele falou assim, eu sou o menor entre os apóstolos. Mas aí, caminhando um pouco mais com Jesus, ele fala assim, eu sou o menor de todos os santos. Verdade. Aí ele já tinha crescido um pouquinho. Mas quando ele chega lá na frente, ele reconhece que dos pecadores ele é o pior. Eu falo que isso é crescimento. Verdade. Né? Isso é crescimento. Quanto mais... É entender quem nós somos diante do Senhor. Exatamente. Quanto mais perto de Deus você chega, menor você se vê. E maior você percebe que Ele é. E está ligado essa questão do viver em amor. Né? Está ligado diretamente a isso. Então, assim, é que o Senhor nos dê condições para viver isso. Né? Esse nível de amor que Ele disse, olha, agora a base do amor que vocês vão ter um pelos outros não é mais o amor que vocês têm por si mesmo, mas o amor que eu amo vocês. Né? O amor que eu tenho por vocês. Então, isso é tremendo. Pastor João Júnior está nos vendo também. Está aí. Amém. Amém. Glória a Deus. E quero dizer para vocês que toda sexta-feira, se Deus quiser, a partir das 19 horas, eu vou estar aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Solicite aí, eu vou chamar vocês.
Eu fui pego de surpresa, rapaz. Né? Você tinha que ter me avisado. Eu tinha que ter, né, colocado uma beca e tal, Ei, melhorado a iluminação. eu não sei se errou, não, mas eu vi uma solicitação, eu logo cliquei. Olha, um abraço a esses pastores amados aí, sabe? A gente fica até sem jeito de falar aqui, Zé, porque assim, esses caras, esses bispos aí vendo a gente agora, não é verdade? E eu quero dizer para o já, Verdade. eu quero a participação deles quando estiver fazendo live aqui também. É só solicitar que vai entrar na hora, tá bom? Então, assim, Amém. que Deus nos abençoe, Jesus. Muito obrigado por esse bate-papo aqui, sabe? Foi surpresa para mim também, sabe? Porque a gente aprende muito um com o outro e isso é maravilhoso. Aprendemos muito. Muito, muito. Glória a Deus por isso. Meus amados, Amém. nós vamos encerrar por aqui, mas eu quero que você dê uma palavra por último aí e que você ore também por nós, tá bom? Ah, Amém. um abraço Amém. aí, família, a igreja, esse povo bonito aí de Rondônia. Deus abençoe vocês aí. Dá uma, Amém. dá uma palavra final Ah, por nós. agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Nós estamos aí, como eu disse há um pouco atrás, nós estamos lutando aí com essa frieza espiritual, né? Esse tempo em que nós estamos passando, vivendo, e Deus, ele age, né, de maneira especial, né? E tudo isso que nós temos passado e vivido nesses dias, Deus, ele tem nos ensinado algumas lições preciosas, né? Ele tem chamado as nossas atenções e eu acredito que o Senhor, ele está aí nos dando uma oportunidade para que a gente possa voltar ao primeiro amor, para que a gente possa voltar a ser a igreja na qual ele deseja, não que nós queremos ser, né? Há uma diferença da igreja que eu quero ser, da igreja que o Senhor deseja que eu seja. Então, que nós possamos compreender a cada dia, né, aquilo que o Senhor está nos ensinando e que nós possamos viver esse amor, né, esse amor incondicional. Porque se o amor estiver no nosso coração, isso significa que nós estaremos caminhando com Cristo, porque Ele é o nosso exemplo de amor. Né? Então, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos fortalecer. Né? E eu quero orar, aproveitar essa oportunidade, né? Vamos orar para que Deus, ele encha o nosso coração, para que nós possamos cada dia buscar esse amor, que toda a incredulidade do nosso coração, que toda a frieza espiritual, né, ela possa ser tratada pelo Senhor, que ela possa ser repreendida aí pela ação do Espírito Santo do Senhor. E que a gente não permita que o Senhor, ele esteja na porta, né, tentando entrar outra vez, né? O Senhor, ele possa permanecer no centro do nosso coração. Então, que a gente não chegue nesse nível que a igreja de Laodiceia chegou. Nós possamos acordar agora enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, né, que ele está nos dando. Então vamos orar. Só aproveitando aqui, Zé, quando você falou, mas Jesus, ele na primeira igreja, ele já deixou, qual seria a solução para isso? Ele fala assim, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica e volta à prática das primeiras obras. Aí. Ele já Tá aí a solução. deu a solução desde a primeira carta. Né? Tá aí a solução. É por aí. Obrigado. Arrependimento. Pai, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai. De louvar ao Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, porque ela tem a cada dia impulsionado o nosso coração a vivermos segundo a vontade do Senhor. E nós queremos, Pai querido, agradecer ao Senhor por esse tempo que tivemos agora, em poder falar, ó Deus, do amor do Senhor. Esse amor que saiu do coração do Senhor, Pai, e entrou no coração do teu filho amado.
E através dele nós estamos recebendo esse amor. Obrigado. E através desse amor que está no nosso coração, Pai, o Senhor deseja que nós possamos amar os outros. E agora não como a nós mesmos, mas como o Senhor, Ele amou e tem amado. Que nós possamos, ó Deus, obedecer, Pai, essa ordem, essa palavra do Senhor, esse ensinamento do Senhor, de amar os outros, a tua igreja, de amar uns aos outros, como o Senhor nos tem amado. Que o Senhor nos traga de volta, Pai querido, a esse amor. Que o Senhor tire do nosso coração toda a frieza espiritual. Que o Senhor tire do nosso coração toda a incredulidade, Pai querido. E que nós possamos, ó Deus, caminhar, Pai, no centro da tua vontade, sendo a igreja que o Senhor deseja para esse tempo. E nós, então, agradecemos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Pastorzão, sem palavras para agradecer, viu? Poxa, quem agradece sou eu, cara. Vamos falar mais vezes aí, vamos entrar aí para a gente conversar. Vamos combinar, não de surpresa mais, mas vamos combinar. Vamos combinar aí. Vamos aproveitar cada oportunidade. Combinar. Né? Amém. Abraço, pastores, amados, amigos, irmãos, queridos que participaram conosco e aqueles que, de alguma maneira, em outro tempo, Zé, em outro momento, em outro dia, em outro horário, vão nos ver falando aqui. Porque isso aqui... Amém. Louvado seja. Amém. Deus abençoe. Jesus, um abraço a todos aí.